Olá pessoal, a gente está aqui hoje para começar uma série, um bate-papo, pausa para o café. E eu estou aqui com o Pablo Tavares, meu amigo, Tamo junto. meu irmão. Ele não está aqui à toa. A gente vai falar sobre missões, sobre chamado, sobre vocação. Ele trabalha na Trupe Miolo Mole, ele é pastor, ele é pai, ele é um pouco de tudo. Eu conheço ele há muitos anos, mas nós vamos falar de coisas hoje que certamente você não conhece. E aí, Pablo, fala um pouco sobre você, sobre a tua história. Eu queria te ouvir, cara, hoje aqui. Em primeiro lugar, quero te agradecer aí pelo convite, né, de estar aqui com você. É muito legal porque a gente já é amigo há bastante tempo, há muitos anos, mas é novo estar podendo ser vulnerável e abrir um pouquinho, né, do coração para pessoas que eu não conheço, né? E então vai ser super legal. Eu espero que a gente possa trocar uma ideia bem legal, mas bem relevante também acerca de missões, né? Que esse é o nosso desejo. E então eu tô com muita expectativa aí para aquilo que a gente vai falar. Show, irmão. Tamo junto. Cara, eu queria começar com isso, assim, com uma primeirona, assim. Como aconteceu o seu chamado, cara? Assim, como é que foi isso para você? Bem, durante toda a minha adolescência eu cresci dentro de um ambiente que eu recebi várias palavras de Deus, né? Várias impressões também que foram sendo confirmadas a respeito que Deus tinha um chamado para mim, onde eu viveria mais imerso naquilo que Ele tem para mim. Só que na minha cabeça de adolescente e tudo, a gente não tem a visão total, né? E eu pensava que isso aconteceria muito tempo depois, muitos anos depois, onde já tivesse casado e com a minha família construída, com um filho grande e aí estabilizado, né? E não foi essa a minha realidade, né? Eu tive, né, o início da minha experiência missional iniciando perto de você também, mas na sala de uma querida família nossa, lá da tia Genilda, e foi ali que a gente começou a ter sonhos de se mover em missões, né, ajudando uma comunidade aqui no Rio de Janeiro. Então ali que a gente fez a nossa primeira oração, dando oferta para levantar recursos para dar cesta básica para uma comunidade, e ali também ter a oportunidade de falar do reino. Mas como todo adolescente virando adulto, o que o cara quer? Ele quer garantir a vida dele, né? Então, aqueles sonhos eu fui deixando um pouquinho guardado para tentar garantir minha vida. E trabalhei no banco, e só que aquilo que eu estava pensando, né? Tem coisas que Deus ele direciona a gente, ele abre, mas tem coisas que ele dá um empurrão mesmo na gente. Então, foi quando eu trabalhando no banco eu fui demitido. Então, ali foi um sinal grande que Deus estava preparando algo, foi um processo demorado até eu entender que Deus queria que eu tivesse full time, tivesse empenhando a minha vida a estar vivendo o reino dele. E aí em 2013 foi quando eu decidi, entendi que ele me queria de forma integral como missionário que atua no campo da cidade, né? E isso depois é algo que a gente pode, depois da nossa conversa, falar sobre essa diferença, mas foi ali que eu entendi. Então, em 2013, ano que eu casei, foi o ano que eu decidi que eu precisaria viver como missionário aqui na cidade, e ali começou a Trupe Miolo Mole, e eu comecei a atuar nos hospitais como palhaço, né? Então, eu posso dizer que comecei em 2013 mesmo. E assim, a dificuldade, né, Pablo, assim, no começo ela existe, a dúvida, né? Você citou aí a questão do banco, você estudou publicidade, enfim. Existe essa dúvida, né? A gente fica ali entre viver os sonhos e os sonhos de Deus. Esse processo foi árduo. Não foi fácil porque a gente tem às vezes a noção que, tipo assim, eu vou acordar e vou... Pronto, já sei total o plano de Deus. Não é assim, sabe? Deus ele lança uma semente no nosso coração, mas até aquela semente, ela dá realmente o fruto, cara, é um processo doloroso, porque te desconstrói em muitas coisas, mas também
desconstrói para construir. Então, até eu entender que Deus queria aquilo para minha vida, foi muita luta interna, muita crise que a gente passa. Igual a Elias lá na caverna, assim, tu entra e sai de caverna até entender que aquela é a vontade de Deus, entende? Então, não foi fácil, foi muita coisa que eu tive que botar na balança, né? Mas em 2013 foi o ano que eu loucamente entendi que Deus queria aquilo pra mim, né? E mais louco ainda foi a minha noiva na época querer casar comigo, né? A Bárbara, minha esposa. Amor, um beijo se você estiver vendo aí esse vídeo. Mas é uma loucura, cara. Imagina, quem quer hoje casar com um cara que não tem garantia nenhuma, sabe? E eu lembro que eu falei pra ela assim, eu falei, eu não te garanto nada, porque eu não tenho garantia, né? Mas a única coisa que eu posso te falar é que a gente vai ser muito feliz porque a gente vai estar cumprindo a vontade de Deus. E aí ela me falou uma coisa que eu lembro até hoje. Se você tem essa direção de Deus, então eu te apoio. Então vamos casar. Então aquilo dali pra mim, cara, fez uma diferença incrível. E cara, muito glória a Deus por né? isso. Né? Muito importante ouvir isso, né? Da esposa, né? Sim, porque tudo começa com a família, né, cara? Então não tem como, né, você querer ganhar o mundo e perder a sua casa. Não tem como, né? Não faz sentido, né? Não, nem. Cara, assim, o que é pra você, assim, quando você escuta missão, assim? Explica pra quem tá vendo a gente, porque a gente hoje, claramente, a gente tem algumas igrejas no sentido de mensagem. Não tô falando de placa, eu tô falando de mensagem. Uhum. O que é missão, assim? Cara, é muita coisa, assim, né? Mas se a gente for pensar algumas coisas que eu queria aproveitar até essa oportunidade para desconstruir um pouco, Leandro, primeiro entender que a missão não é nossa. A missão ela é de Deus e a gente está debaixo dessa missão, que é resgatar um homem, que é salvar a humanidade. Então, quando a gente entende que eu não sou o dono da missão, que Deus é o dono da missão e a gente está debaixo dessa missão, isso tem que gerar em mim, enquanto igreja, um senso de responsabilidade de entender que todo mundo precisa se imbuir dessa missão. E o que a gente vê é que hoje a gente parece que entende que quem tem que cumprir a missão de Deus é só o cara que está sendo enviado para o campo. E eu posso continuar aqui na minha casa, vivendo e aplaudindo o cara que vai lá, quando o cara vai lá na minha igreja no culto missionário ou na semana missionária, eu vou lá, fico tocado, fico sensibilizado, só que eu não tenho nada a ver com isso. Não é da minha responsabilidade, eu não tenho nada a ver com isso, se missionários estão no campo sofrendo ou não, porque eu estou vivendo muito bem. Só que isso, cara, é um engano, porque na verdade a missão é nossa, porque a missão é de Deus e eu estou debaixo dela. Né? Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a não ter um culto missionário. Porque todos os cultos nossos precisam ser missionários. Legal, hein? Eu não posso ter uma semana missionária, porque toda semana tem que ser missionária. Sabe? É muito isso, assim, eu não posso ter o mês missionário porque todos os meses precisam ser missionários. Então, assim, isso é uma desconstrução. Isso é uma coisa que eu queria falar. E uma outra mentira que a gente acredita na... Não tô querendo... Pra mim. Não, nem quero, assim, que o pessoal que estiver vendo esse vídeo ache que eu tô querendo... Não, porque isso a gente aprende... Mas é o que você carrega, né? Sim, a gente aprende na missão mesmo. Mas uma outra coisa também é entender que todos são missionários. Né, Spurgeon já tem uma frase que todo mundo fala e que é verdade, que todos nós somos missionários. E quando, se eu não me vejo nessa frase, eu posso ser um impostor. Né? A frase dele é: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Né? Eu lembro que a gente até brincou dessa frase uma vez, eu fiz isso numa caneca, mas é porque não é impostor de ser um impostor de mau caráter, mas é ser impostor da missão. Sabe? O impostor é aquele cara que ele tem cara que mas não é, entende? Então, se eu sou cristão, eu preciso ser missionário. Eu sou missionário. E se eu sou um cristão que não sou missionário, eu sou um impostor desse Cristo que eu falo que eu vivo, e que vive dentro de mim. Porque se ele vive dentro de mim, eu entendo que eu tenho uma missão e onde eu vou, eu estou cumprindo a missão dele. E aí eu posso tanto e aí isso é uma coisa que é importante a galera entender. Eu posso tanto estar numa outra nação, servindo a uma outra nação, na Índia, na Angola,
sei lá, na Europa. Isso é ser missionário, que é o que a gente fala de missão transcultural, porque é uma outra cultura. Eu posso ser um missionário também aqui no Brasil, né? Por exemplo, numa comunidade ribeirinha, no sertão daqui do Brasil, tem muitos missionários lá. E é o que a gente chama de um missionário que atua no âmbito nacional, né, em lugares longínquos, de repente, mas é um missionário que atua aqui na nossa nação. E eu posso ser um missionário e atuar no meu polo urbano, né, que no caso é o meu caso, né, especificamente, de ter um projeto, ou de ter um movimento, ou de ter ações em que eu promova na minha cidade o reino de Deus através daquilo que eu me movo, né? E eu não necessariamente precisa ser um projeto de muita expansão, mas de repente com a minha profissão também eu sou um missionário. Isso é muito importante, cara, a galera entender, porque tem muita gente que às vezes, por não entender isso, se perde e acaba nem sendo um bom profissional e nem também sendo um bom missionário. Então, assim, são vários caminhos. E qual é o caminho certo? Não tem caminho certo. O caminho certo é você ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Ele te falar. Se é para ir para outra nação, vai. Mas se é para ir para o Brasil, vai. Se é para ir aqui para a esquina, vai. Se é para ir para sua família, vai. Mas a gente tem que ir, cara, porque se a gente não tá indo, a gente tá sendo impostor da missão, entendeu? Cara, interessante isso, né? Sobre ser impostor, porque de fato faz todo sentido. Sim. Assim, nessa pausa pro café aqui, né, que a gente tá tendo, O meu acabou. Acabou? Tem que arrumar. Vamos Vou ter encher, que ir vou na encher, próxima vou a encher. gente enche. Tá, como tá com um bullying aqui, né? Pablo, assim, a gente tá falando com gente, cara. Assim, com gente que talvez tenha sonhos, com jovens, com adultos, que, cara, alguém de repente roubou isso, ou ela mesmo abortou esse sonho, essa vocação missionária. E hoje, assim, por exemplo, quem te conhece, eu vou falar de mim, se eu estivesse te conhecendo agora, eu falo, pô, o Pablo tá lá no Trupe Miolo Mole, tanta gente ajudando, pô, o Instagram dele lá, o pessoal, né, participa. Então a pessoa às vezes olha e, pô, cara, mas eu sei um pouco, mas talvez a galera que tá vendo não saiba. Como é que é esse início para um jovem, para um adulto que seja, iniciar esse processo do zero? Assim, além da palavra, da vocação que você citou, como é que você hoje aconselharia? Se chegasse para você hoje aqui um cara e falasse, Pablo, me ajuda. Eu ouvi o vídeo lá da pausa para tomar pro café, no caso. O que você me fala depois desse vídeo? Cara, eu falaria pra ele que todo início é complicado. Todo início é pedreira, porque é aquilo, tu tá começando, né? E quando a gente vê um bolo pronto, um bolo feito, a gente não sabe o trabalho que dá, né? Então, assim, a primeira coisa que eu falaria, cara, tu vai ter muito trabalho pela frente, mas você precisa ser a pessoa que mais acredita, sabe? Assim, eu tenho isso comigo. Naquilo que eu me movo hoje, eu tenho pessoas, cara, que são incríveis e que são parceiros e que são pessoas do céu, assim, sabe? Que se movem, que pela missão e pela causa e pela paixão eles fazem aquilo, sabe? Mas se todo mundo hoje resolver junto meter o pé, eu vou continuar. Porque eu acredito Show. muito, cara. Então, assim, a primeira coisa que eu daria de conselho para essa pessoa se Deus te deu uma direção, você primeiro é a pessoa que precisa mais acreditar no mundo nisso daí, sabe? Eu lembro muito de uma brincadeira nossa, né? Eu sempre visionário, sonhador, eu falei, cara, eu vou fazer um folder falando do projeto, não sei o quê, para ter um material de divulgação. E ali eu nem sabia, mas eu fui na intuição, assim, né? Tipo, nossa visão, nossa missão, né? Eu lembro muito disso. E aí os amigos falaram, cara, que nossa o quê, cara? Tá doido isso daí? Nossa, só tá você no projeto, como que é a nossa? E não falou de maldade não, falou brincando mesmo, assim, tipo, botando, né, uma pilha, que a gente fala aqui no Rio de Janeiro, botar pilha, né? E eu falei, tudo bem, mas hoje tá só eu, mas um dia vai ter muita gente comigo, então eu já tô vendo lá na frente. Então o que eu tô querendo dizer com isso é que, cara, mesmo que naquele momento não tinha ninguém, eu já tava acreditando. Então, assim,
um bizu para quem está começando, Leandro, agora, é dizer que o início é complicado mesmo. Igual a gente aqui, né? Tá sendo nosso primeiro vídeo. Se a gente ver daqui a um ano, eu tenho certeza que a gente vai melhorar muito mais. Mas a gente não pode deixar de começar, sabe? E botar desculpa, é porque o início, é porque não tá... Calma, cara, tem a estação certa para dar fruto. Então, assim, tenha paciência de botar a semente, regar, esperar, sabe, a árvore crescer, aí sim dá fruto, entendeu? Muito legal isso, né, Pablo, assim, de você ter desenhado isso e ter pensado em mais gente, em mais pessoas. Talvez isso seja também um conselho, né, para o cara que está começando. Desenhar alguma coisa no plural, né? Sim, tudo começa e termina em Jesus, mas tudo também em Jesus começa e termina em pessoas, sabe? Por que você quer fazer o que você quer fazer? Sabe? Isso é uma pergunta. Por que eu quero fazer o que eu quero fazer? Por que eu quero ir para Angola fazer o que eu quero fazer? Sabe? Isso a todo momento a gente tem que se perguntar isso. E a resposta é porque eu amo pessoas, porque eu amo gente, porque eu amo cuidar de vidas, porque para mim a coisa mais importante do mundo são as pessoas que eu toco, com aquilo que eu faço, com a mensagem que eu carrego. Então, e sozinho a gente consegue muito pouco, cara. Muito pouco. Então, hoje, cara, o que eu vivo hoje só existe mesmo porque tem uma galera muito forte por detrás. E aí hoje eu me dou o luxo de ficar mais de retaguarda e vendo o que está dando certo, o que a gente pode melhorar. Mas, cara... O início, né? O reino de Deus, ele é construído entre amigos. Né? Verdade. E isso é uma coisa até que é um pouco complicado, porque o campo missionário é um campo que não favorece muito a gente ter amigo. Porque é um campo de muita solidão. Então, assim, quem acha um amigo, acha um irmão na caminhada, porque a gente consegue pouco sozinho, de verdade. Essa era até uma pergunta que eu ia te fazer agora, cara, assim. E já que você respondeu, essa solidão, assim, hoje você disse que você tem amigos, está caminhando, e a gente acabou de encorajar, você acabou de falar para o cara ir para dentro, fazer, avançar com o sonho dele, com a vocação dele. Mas talvez essa pessoa, ela possa estar nesse momento também nesse dilema, né? De, poxa, eu quero ir, mas o meu pastor talvez não me ajude. Eu quero ir, mas meu pai e minha mãe querem que eu seja médico. Eu quero ir, mas meu pai e minha mãe querem que eu seja engenheiro. E ela se sente muito sozinha. O que você fala sobre... O que você pode falar para esse cara, para essa mulher que está ouvindo agora, assim, sobre essa solidão que está agora, antes de o cara estar cumprindo, que já existe, né? A solidão da decisão. Qual o conselho também que você dá para esse cara? A decisão ela é da pessoa mesmo, sabe? É uma decisão pessoal. É claro que a gente tem que entender para quem a gente está falando. Por exemplo, se eu estou falando para um adolescente que tem, né, ali vive debaixo da palavra do pai, da palavra da mãe, né? Nunca que eu vou falar para um cara desse, pô, não, sai de casa, vai para missões e dane-se que teu pai e tua mãe pensa. Não, pelo contrário, sabe? Eu estimulo que o cara, que a menina, ela tenha o apoio do pai e da mãe, né? Só que se a gente levar para o lado da igreja, de um jovem, de repente, talvez isso não seja uma realidade tão normal no meio da igreja no Brasil, né? Então, assim, se for para esperar apoio de uma liderança local, se for para esperar apoio da igreja na sua totalidade para você ir para missões, meu amigo, tu vai ficar esperando e tu não vai fazer. Entende? Isso é uma coisa triste de falar, mas a gente tem que falar. E eu não estou falando aqui para gerar no coração de alguém uma revolta, nada disso, não. Mas é também a gente colocar e bater no peito e vestir a camisa e falar, cara, eu preciso ser responsável por aquilo que Deus me deu, sabe? Eu preciso correr atrás, eu preciso... E não é se achar autossuficiente, mas é entender que, cara, se eu posso fazer alguma coisa, cara, mesmo que de repente o meu pastor, meu líder não me apoie da forma que eu gostaria, cara, mas eu vou fazer por onde, eu vou correr atrás, eu vou gerar recurso e eu vou cumprir o chamado de Deus na minha vida, sabe? Isso sem, de repente, ficar revoltado, nada disso, mas eu entender também que, cara, eu sou responsável em cumprir aquilo que Deus tem para mim. Agora,
são as crises que todo missionário passa, né? Que é não sei, uma tristeza, mas que poderia ser diferente aqui no Brasil. É muito legal, né, essa linha, porque é uma linha muito equilibrada, né, cara, assim, de muito equilíbrio. Da pessoa, por exemplo, um adolescente, como você falou, ele não sair, ele não ser luz no lugar e ser trevas em casa, né, ser problema em casa. Também um adulto, o cara casou, tá lá e de repente quer fazer alguma coisa e vai surtar com a mulher, com os filhos. Não é esse o caminho, né? Pablo, assim, tu tocou num ponto, cara, que eu queria saber de você, assim. Igreja brasileira, Igreja do Rio, quando você vê e você olha para esse cenário e olha para o cenário do campo missionário, tanto urbano quanto transcultural, qual é o desenho que você vê hoje? Quais são as suas maiores dores ou questionamentos e quais são as maiores oportunidades que você vê nesse sentido? Tá, eu não vou nem falar por mim, assim, no sentido do que eu acho, tá? Eu vou falar de acordo com as pesquisas que são feitas em relação a essa realidade, né? Pesquisas foram feitas há alguns anos atrás, né? E eu espero até que esse número ele tenha crescido um pouco, mas foi feita uma pesquisa para saber quanto que a igreja no Brasil, a igreja brasileira, ela investia em missões, tá? E surpreendentemente a gente descobriu que a igreja no Brasil hoje ela gasta mais com Coca-Cola do que com missões. Eita. A igreja no Brasil ela gasta mais com produto de beleza, com maquiagem, do que com missões. Né? O Brasil é o país que mais faz cirurgias plásticas no mundo depois dos Estados Unidos, se eu não me engano. E aí, quer dizer, e isso reflete na igreja, na nossa cultura, sabe? Enquanto igreja, infelizmente. Então, quer dizer, a igreja no Brasil é uma igreja que faz, mas poderia fazer muito mais, sabe? E isso é triste, porque, cara, se eu gasto mais com Coca-Cola do que com missões, cara, onde está meu coração, sabe? Foi feita uma pesquisa também, agora não falando só da igreja-instituição, né? Mas trazendo para a realidade de cada cristão, que anualmente o cara ele gasta no total R$3 e pouco, não sei, é um número que não passa de R$5. Imagina, cara, por ano, cada cristão no Brasil gasta menos que R$5 o ano todo. Então, quer dizer, numa nação que tem tantos milhões de cristãos, mas que cada um investe R$5 por ano. Então, é uma conta que não bate. Que tipo de cristão que a gente está sendo, sabe? Que tipo de cristão onde que está o nosso coração? Porque a Bíblia fala onde que está o nosso tesouro, né? Está o nosso coração. Se a gente trouxer para uma realidade nossa, aonde está a nossa grana, está o nosso coração, né? E a gente conversando nos bastidores, né? É milhão ou missão, isso, né? O que a gente quer ser? São escolhas às vezes, né, Pablo? E eu não vejo mal nenhum, cara, do cara ser cheio da grana sabe, de ser não de verdade, Leandro. Não vejo. Mas, cara, o que eu faço com o meu dinheiro? Sabe? Se eu sou um cara que eu tenho grana, que eu tenho mais grana, vamos dizer assim, e eu sei que, cara, lá na minha igreja eu tenho um missionário e eu não me importo de saber de nada da vida do cara e de ser, sabe? São coisas que na minha cabeça eu falo, cara, ou eu entendi o evangelho errado, ou eu vivo num mundo de fantasias, ou onde eu fantasio demais, ou não sei, cara. Assim, sabe? A igreja no Brasil, ela precisa acordar para missões, sabe? A igreja no Brasil, ela precisa entender que é muito mais importante a gente investir em vidas, porque quando eu falo investir em missões, é investir em vidas, é saber do cara que está no campo, é saber, cara, das necessidades dos órfãos, das viúvas, cara, de pessoas que estão na nossa comunidade, mas que precisam, cara, do que de repente a gente trocar a nossa aparelhagem de som, entende? Entendo. Isso é uma coisa que, cara, que é um nó na garganta que a gente precisava falar, assim, sabe? A gente vê igrejas aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, enormes, mas se o que ela investe não trouxer retorno para ela, se não trouxer visibilidade para ela, se não for um projeto meu, da minha igreja, cara, eu não vou investir. Isso não é visão de reino, cara. Isso não é visão de reino.
sabe? Assim, eu só invisto naquilo que traz projeção para minha igreja. Cara, isso não é reino, isso não é de Jesus, mano, e isso precisa mudar. Também acho que o Cristo, quando ele é ministrado, quando ele encontra um coração, ele de cara ele desperta a pessoa ou para algum tipo de vocação. E o que acontece é o que você falou, às vezes a pessoa bate na sua vocação e volta. Porque não é que ela precise necessariamente de alguém, mas ela às vezes é bloqueada por alguém ou por algum sistema. E eu acho que isso é sério. Você falou, eu realmente acho importante. Assim, Pablo, uma coisa que eu fico pensando é em qual mensagem a igreja hoje ela está preferindo pregar para a galera, para o jovem, para incentivar o cara a sair do seu antigo corpo, né, da sua antiga vida e cumprir a sua vocação. Onde eu quero chegar com essa pergunta? A gente tem dois tipos de mensagem para mim hoje. A mensagem de Jesus, que é o Jesus que cura, o Jesus que abençoa, de fato existiu, o Jesus que divide o pão, multiplica o pão, o peixe, mas tem a mensagem do Jesus, o Cristo. E que para subir tem que descer, que para ganhar tem que perder, que para viver tem que morrer. Essa mensagem ela perdeu força, e eu consigo entender porque a missão perdeu força na igreja, porque a missão faz essa mensagem ficar viva. E eu queria saber, para a vida de um missionário que está vivendo isso hoje, e a gente falando sobre vendo muita gente ganhando, milhão, o quanto que um missionário ou alguém que se dedica à vocação, ela enxerga essa perda, o ganhar, perder, o crescer, diminuir, o quanto que isso precisa ser falado para quem está vendo a gente, cara, que talvez esteja nesse campo de decisão, porque essa é a nossa maior missão hoje nessa pausa para o café, né? Que é incentivar quem está vendo a gente a vencer perdendo. Essa mensagem ela não está sendo pregada, Leandro, porque não dá ibope, né? A verdade é essa, né? Eu não vou encher um culto de jovens falando isso, sabe? Não dá ibope, cara, não dá like, não dá, né? Não te projeta em nada. Então é muito mais cômodo eu falar não o id, mas o vinde, e vamos ficar aqui todo mundo no nosso bonde, no nosso grupo, curtindo, cara, a vibe aqui da igreja, muito legal, tá cheio de galera nova, os amigos e uau, o culto, cara, super top, luzes e parede preta. E eu gosto pra caramba dessas coisas, eu sou o primeiro a gostar da tecnologia e tudo, mas não é essa a base da nossa mensagem. A nossa mensagem continua sendo a mensagem da cruz, continua sendo a mensagem do cara, vai e faça discípulos, só que isso, infelizmente, hoje está sendo remar contra a grande maré, né? Então, o nosso desafio enquanto liderança, enquanto quem está vivendo isso na ponta da lança, é continuar lembrando a nossa geração, falando, pessoal, por mais por mais moderno que não seja a nossa mensagem, por mais retrô que seja agora essa mensagem, a gente continua sendo o povo da cruz. A gente continua sendo o povo que acredita que Deus chama no altar, chama ao arrependimento, chama para uma vida de santidade, chama para uma vida de renúncia. A gente continua acreditando que, cara, a gente precisa jejuar, a gente precisa ler a Bíblia. Isso tudo tá fora de moda, sabe? Mas a gente não foi chamado para viver, sabe, uma moda gospel. A gente foi chamado para viver a vontade de Deus, né, cara? Que pode se passar os anos e passa tudo, mas ela permanece ali. Então, o nosso desafio é esse, é continuar falando para essa galera. E para quem tá no campo, falar, pessoal, continua acreditando, porque essa continua sendo a mensagem. Porque, cara, dá a impressão para quem tá no campo e que não vive essa realidade astronômica, não vive essa realidade de falar, cara, eu tô esquecido aqui. Deus se esqueceu de mim, sabe? Tipo, porque, cara, eu me mato aqui, cara,
perco mais do que ganho. E, cara, eu vejo, cara, o restante do mundo vivendo a sua vida, né? E eu tô aqui esquecido no campo por Deus. Mas, cara, Deus não se esquece, né? Deus não se esquece e haverá um dia, né, que a gente vai estar de frente com Ele, né? E a gente vai... E o meu maior sonho, cara, é falar, cara, Deus, eu consegui cumprir exatamente tudo aquilo que você falou pra mim cumprir. Esse é o meu maior desejo, cara, assim. Eu queria falar pra essa galera mesmo, assim, cara, se você tá vendo, né, esse vídeo aí e tá vivendo essa solidão e de, às vezes, não ter nada tão, né, cara, continua fazendo aquilo que Deus falou pra você fazer. Porque nosso chefe, o nosso dono, o nosso patrão é Deus, né, cara? E é Ele que vê tudinho. Então fica tranquilo, continue aí fazendo o que você foi chamado pra fazer. Cara, o papo tá bom. Que a gente tem muita coisa pra falar. E a gente vai ter que marcar outras vezes. Capítulo 2, missionário. Vamos ver com o nosso diretor aí, verdade. Osiel, a nossa diretora Kézia. Vamos ver isso tudo. Mas assim, cara, obrigado por você ter vindo, tá aqui com a gente, participar desse sonho. Você também é um dos cabeças desse sonho. A gente tá começando. Foi uma pausa pro café. Foi mesmo. Um pouquinho grande, né? Mas tá valendo muito a pena. E assim, eu queria terminar... Posso te interromper só pra falar um negócio? Pode. Eu quero agradecer a você, cara, porque você foi o cara que mais acreditou em tudo. Você sabe disso. E você foi um cara que, desde o início que a gente se conheceu, sempre acreditou nas minhas loucuras, vamos dizer assim. E a gente precisa um do outro, sempre, né? Então, tudo que eu estou vivendo hoje, Leandro, assim, Deus, né, que está fazendo tudo, e eu estou obedecendo, mas eu tenho certeza que isso também passa por você, porque você sempre foi o cara que sonhou comigo. A gente teria diversos momentos para falar, mas eu queria aqui deixar público esse agradecimento e falar para quem está vendo a gente que a gente não constrói nada sozinho. A real é essa, né? Então, meu agradecimento a você, a Ana, cara, tua família, por diversas vezes ter aberto as portas pra mim, dormir lá na tua casa. A gente tem muitas histórias que eu não posso contar aqui, senão o pessoal ri, mas da gente ir até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã conversando. Rabiscando. Né? E você acorda, Pablo, eu querendo dormir, e a gente às vezes ouvindo tiroteio. Mas são coisas que ficam nos bastidores. Mas, cara, obrigado de coração por você acreditar na missão que Deus me deu. Eu também acredito na que Deus te deu e a gente tá junto nessa daí. Eu precisava fazer isso pra que seja verdade. Obrigado, irmão. Tamo junto. Obrigado. E, assim, fica um pouco mais difícil de terminar assim, né? Mas eu queria primeiro pedir que você divida com alguém, cara, que você acredita que esse vídeo sirva para despertar ou para tocar. A gente tá no YouTube, então divida aí com alguém, se inscreva. Eu acho que quanto mais gente escutar o que foi falado aqui, é de mudar vidas, cara, é de mudar gente, é de arrancar o velho e botar o novo, é de trocar a carcaça, de trocar a armadura. Então, assim, a gente termina aqui, eu te agradeço. Tamo junto. Tomamos um café, Tomamos a parada café. pro café e vamos ter outras. Com outras pessoas. Com outras pessoas, hein? Segurem. Vai vir coisa polêmica, vai vir coisa muito legal aí. Até a próxima. Até a próxima, gente. Valeu.